Bom, pessoal do Sérgio, mais uma vez, estamos trazendo aqui mais uma aulinha de química para vocês, tá? Vocês aí do segundo ano. E hoje a gente vai falar de um assunto um assunto importante que cai bastante no vestibular, que é o assunto sobre concentração das soluções, né? Então, a gente pode medir a quantidade presente nas soluções? Sim. A gente pode medir e relacionar essa quantidade que a gente tem nas soluções. Então, é muito comum, às vezes, a gente diz assim, eu preparei um suco muito concentrado, eu preparei um suco pouco concentrado. Então, a gente diz, como é que eu vou quantificar isso? Então, eu vou compartilhar um material e a gente vai abordar um pouquinho na aula de hoje sobre como você fazer esses cálculos, e são cálculos que são, assim, tranquilos e simples, tá? Não são cálculos difíceis, né, de trabalhar. Dá para a gente trabalhar bem isso, né, com vocês, e vocês vão ver que dá para você ter um entendimento diferenciado um pouco disso, né? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, uma solução, eu mostrei para vocês que numa solução a gente tem dois componentes básicos, né? Dois componentes aqui bem tranquilo, que a gente tem aí sempre o soluto, tá? E a gente sempre vai ter aí o solvente, tá? Então, eu posso te dar um exemplo aqui, né? Se você tiver, por exemplo, água mais sal. A gente observou aí que se eu tiver água mais sal, por exemplo, a água é o meu solvente, porque é que está em maior quantidade, dissolve, né? E o sal aqui é o que está dissolvido, então é o meu soluto. Então, eu posso quantificar em uma solução quanto eu tenho aqui, por exemplo, de sal ou quanto eu tenho de água? Sim, eu posso muito bem quantificar isso. Para isso, a gente trabalha sistemas de unidades, que a gente precisa relembrar aqui algumas coisinhas, tá? Ou até mesmo para quem nunca viu, entender que a gente precisa conhecer duas unidades básicas, que são as unidades de massa, que a gente vai trabalhar muito com massa, tá? E a gente vai trabalhar com unidades de volume. Quando a gente estuda concentração de uma solução, a gente vai estar sempre falando de massa e sempre falando de volume, né? Massa, toda matéria possui a massa, e essa massa ela tem um espaço, tá? E esse espaço que é ocupado é o que a gente chama de volume, tá? Então, na química, a gente vai falar de soluto e de solvente, só que agora a gente vai trabalhar as concentrações dessas soluções. Como é que eu posso medir essas soluções no nosso dia a dia? Então, é bem tranquilinho, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de massa, vou falar um pouquinho de volume, e aí a gente vai trabalhar um pouco essas características, tá? Quando a gente fala de massa, por exemplo, vamos falar aqui primeiro de massa, tá? Então, quando a gente está falando aqui de massa, a gente vai relacionar umas coisas interessantes aqui que a gente precisa saber. A primeira coisa é a unidade tonelada, por exemplo. Uma tonelada, tá? Que a gente representa pela letra T, corresponde a 1.000 quilos. Tá? Então, a gente precisa entender que tonelada é uma unidade utilizada para quando você tem muita matéria, né? Quando você tem, por exemplo, uma mineração, o oceano, uma massa muito grande ali, que você vai recorrer a essa unidade. Então, cada tonelada é 1.000 quilos. Se você observar, 1 quilograma corresponde aí, na verdade, a 1.000 gramas, tá? Então, esse G significa grama. Então, essa unidade quilo e grama já é uma unidade muito mais aceita do nosso ponto de vista químico, né? Está mais presente no nosso cotidiano. 1 grama, por exemplo, corresponde a 1.000, ó, miligrama. Mg significa miligrama, tá? Então, a gente tem uma relação aqui direta, se você observar, que eu tenho aqui, ó, grama e miligrama, e tenho aqui quilo com grama. Essas são as mais usuais, tá? Aí você diz, por que usuais? Porque dentro da química a gente usa muito essas partes básicas aí. Então, quando eu falo 1 tonelada, 1.000 quilos, 1 quilo, 1.000 gramas. E 1 grama, eu tenho aí 1.000 miligramas. Então, eu posso transformar essas unidades? Posso, sem problema nenhum. Tá? Outra unidade que a gente usa é a chamada miligrama relacionada a micrograma. Tudo é em relação a 1.000, tá? 1.000 micrograma. Esse Uzinho aqui com G significa, ó, micrograma, tá? Então, eu posso fazer regras para, por exemplo, transformar essas coisas de grama para miligrama, miligrama para grama? Posso, sem problema, e é o que a gente vai ver aqui
no próximo slide, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplozinho, tá? Ó, transforme, por exemplo, nesse caso aqui, vou colocar aqui, ó, 500 quilogramas para tonelada. Então, eu posso fazer essa transformação, eu posso transformar 500 quilos para tonelada? Posso. Como é que eu vou fazer isso? Bem simples, ó, você vai fazer uma regra de 3, ou uma regra de proporção. Então, eu vou aqui voltar no slide anterior e você vai observar que eu tenho aqui uma relação, ó. Uma tonelada corresponde aqui a 1.000 quilos, tá? Então, vou voltar para lá, ó. Uma tonelada, que eu vou usar a letra T minúscula, corresponde a 1.000 quilogramas. Então, eu quero passar de quilo para tonelada. Então, se eu tiver 500 quilos, que é o que ele está falando aí, isso corresponderá a quantas toneladas? X toneladas. Então, como é que você resolve esse tipo de coisa? Você multiplica assim, cruzando, ó. Né, que isso é uma proporção. Como é que você vai fazer? X vezes 1.000 vai dar 1.000x, que vai ser igual a 500 vezes 1, que vai dar 500. Então, está multiplicando, o 1.000 desce dividindo, ó. Dividido aí por 1.000. Posso simplificar aqui 2 zeros. Consequentemente, eu vou ter aí, ó, 5 dividido por 10, 0,5 que? Tonelada. Então, eu posso fazer qualquer unidade, posso modificar qualquer unidade dessa? Posso. Eu posso fazer isso simples, sem problema. Não tem dica nenhuma. Eu posso fazer o seguinte, se eu quisesse, professor, transformar em tonelada para quilo, podia? Ó, podia. Então, transforme aí 3 toneladas, por exemplo, para quilo. Dá para transformar isso para quilo? Dá. Eu tenho 3 toneladas, eu posso transformar isso em quilo. Qual é o raciocínio? Uma tonelada tem quantos quilos? 1.000 quilogramas. Então, se eu tiver aqui 3 toneladas, eu vou ter quantos quilos? X. Então, você vai fazer do mesmo jeitinho, a meio pelos extremos. Você vai multiplicar isso aqui cruzando, tá? É o que a gente faz. Ou, se você tiver dificuldade de fazer isso, você monta aqui, ó. 1 está para 3, assim como 1.000 está para X. Aí faz a resolução. Isso é a mesma coisa da regrinha de 3 que a gente faz aqui. Então, vai ficar X vezes 1x, 3 que multiplica, por exemplo, 1.000. Então, 3 vezes 1.000, você vai ter aqui, ó, 3.000 quilogramas. Então, está aqui a resposta. Então, eu posso transformar, antes de estudar concentrações dessas unidades, posso, sem problema, ir direto, tá? Do mesmo jeito que a gente falou ali um pouquinho aqui, né, trabalhou um pouco de massa, a gente pode trabalhar aqui o volume. Ah, então você diz, o que seria o volume? O volume, pessoal, nada menos é do que você trabalhar aí, né, quando a gente fala de unidade de volume, é você trabalhar o espaço que é ocupado pela matéria. Então, quando a gente fala em volume, a gente vai lembrar logo aqui de um principal aqui, né, desses de grande quantidade, que é o chamado metro cúbico, tá? Isso se chama metro cúbico. 1 metro cúbico, para você ter uma ideia, corresponde aí a 1.000 litros, tá? Então, você diz, o que seria 1 metro cúbico, né? É uma relação muito utilizada para quando você tem, assim, grandes volumes. Por exemplo, você diz, eu comprei uma caixa de 1 metro cúbico, uma caixa de 1.000 litros. Eu comprei uma caixa de 5 metros cúbicos, então é 5.000 litros. Então, você elimina da jogada aí 3 númerozinhos zeros para fazer cálculo, fica muito mais prático. Mas isso você vai utilizar muito quando você tiver um volume muito grande, tá? Outra coisa é o litro, por exemplo. 1 litro, a gente pode trabalhar isso em mililitro ou ml. 1 litro corresponde a quantos ml? 1.000 ml. Então, essas unidades são muito importantes na hora de se trabalhar aí, na hora de fazer cálculo, tá? Esse ml aqui significa, ó, mililitro, tá? Outra coisa que a gente trabalha também, com a mesma relação de litro, é quando a gente tem aí centímetro cúbico. 1 litro corresponde, por exemplo, a 1.000 centímetros cúbicos. Então, esse termo aqui é chamado centímetro, tá? Cúbico.
E esse centímetro cúbico dá a entender aqui, pelo raciocínio, que 1 ml ou 1 mililitro é a mesma coisa de 1 centímetro cúbico, né, matematicamente falando. Então, a gente tem aqui, ó, 1 ml é a mesma coisa de 1 centímetro cúbico. Outro raciocínio que a gente usa muito aí é o dm3, ou seja, essa unidade aqui a gente chama isso de decímetro, tá? Cúbico. Isso corresponde, pessoal, nada menos a 1 litro. Então, eu tenho aqui 1 litro, é a mesma coisa de 1 decímetro cúbico, tá? Outra unidade importante é quando a gente fala assim, ó, eu tenho aqui 1 mililitro, 1 ml é a mesma coisa, por exemplo, de 1000 microlitros. Essa unidade aqui a gente chama de microlitros. Muito comum em laboratório, na análise de sangue, etc, tá? E aí a gente também aborda um pouco sobre a chuva, tá? Quando a gente estuda fenômenos naturais, né, como a chuva, por exemplo, que é uma precipitação, é muito comum a gente explicar, especificar aí o seu volume, tá, de chuva que cai. Geralmente ele é dado em milímetros. Cada milímetro de chuva que cai corresponde a 1 litro em cada metro quadrado, tá? Então, uma chuva de 10 milímetros quer dizer que caiu 10 litros em cada metro quadrado. Uma chuva de 50 milímetros caiu 50 litros em cada metro quadrado. E assim sucessivamente, tá? Então, a gente precisa, do mesmo jeito que você faz as relações e os cálculos com massa, você também faz os cálculos e as relações com volume, do mesmo jeitinho, tá? Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, transformar, vamos fazer um exemplo. Transforme, ó, transforme aí, por exemplo, 2 litros em mililitros. Como seria? Então, eu preciso saber essa relação entre litro e ml. Então, eu sei que 1 litro corresponde lá da tabelinha, né, a 1 mililitro, ou seja, 1000 ml. 1000 ml. A cada litro eu tenho 1000 ml. Então, se eu tiver 2 litros, isso vai ser X. E X vai dar 2 vezes 1000. E, consequentemente, eu vou ter aí, ó, 2.000 mililitros ou 2.000 ml. Então, eu consigo também fazer essa relação direta com o volume. Então, todos os cálculos que podem aparecer, você sempre faz por regra de 3. Então, eu posso pedir um probleminha aí, ou pedir uma atividade, onde você peça para você fazer essas relações, de transformar isso, etc. Tal, tá? Então, por isso que vai ser importante para você estudar aí o que a gente chama de concentrações, tá? Então, o que seria você estudar, por exemplo, a concentração? Aí agora a gente já viu massa e viu volume, dá para a gente brincar de estudar a concentração. Aí você diz, o que seria concentração, pessoal? Concentração, na verdade, são as quantidades, tá? As quantidades de quem especificamente? As quantidades aí que ele fala de soluto. E isso está presente aonde? Na solução. Então, quanto eu tenho de soluto em cada solução? Tá? Quanto eu tenho de soluto em cada solução? Em cada litro, em cada meio litro? Então, essas quantidades é o que a gente vai estudar a partir de agora. Hoje eu vou explicar para vocês uma concentração muito importante que a gente chama de concentração, ó, concentração comum. E a gente usa a letra C para representar ela, tá? Então, o que seria uma concentração comum? Tá? Que é o básico do básico, né? A concentração comum é a maneira mais fácil que tem de você calcular aí quanto você tem de soluto em determinada solução. Então, a gente faz a definição, ó. É a relação entre a massa do soluto, que a gente chama de M1, esse número 1 é sempre relacionado a soluto, né? Pelo volume da solução. Então, você vai dividir aqui a massa do soluto, tá, ó, pelo volume aí da solução. Então, matematicamente, como isso ficaria, né? Quando a gente está trabalhando aí essa questão matemática,
Como seria isso matematicamente? Então, matematicamente falando, vai ficar da seguinte situaçãozinha aí, ó. Concentração, que é a letra C, é uma relação é dividir a massa do soluto pelo volume. Coisa importante, tá? Quem é esse M1? É a massa do soluto. Quem é esse V? É o volume da solução, tá? E qual é a unidade que a gente vai utilizar aqui? Né? Aí você diz assim, professor, o que significa unidade, né? É a relação direta dos elementos que vocês estão trabalhando. Por exemplo, a gente vai fazer aqui uma relação entre massa de soluto, é isso, ó, concentração, é a massa de soluto pelo volume. Essa massa, ela é dada em gramas, sempre, e esse volume, ele é dado em litros. Então, toda resposta final, você vai ter, ó, 40 litros. Ou seja, 40 litros não, quer dizer, gramas por litro. Então, eu vou dar um exemplozinho aqui, ó. Vamos supor que você tenha uma concentração de 40 gramas por litro. Eu antecipei aqui na fala, foi o exemplo, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma solução que tem uma concentração de 40 gramas por litro. O que isso quer dizer? O que é que isso representa? Representa que se eu pegar 1 litro de solução, tá? 1 litro de solução, eu vou ter aqui, ó, 40 gramas de soluto. Essa é a informação principal e, digamos assim, ó, topada, que eu preciso saber quando eu estiver trabalhando concentrações. Tá? Então, a concentração comum, ele vai me dizer quanto eu tenho de soluto. Então, em 1 litro, eu tenho 40 gramas. Se eu tiver, por exemplo, meio litro, consequentemente, eu vou ter 20 gramas. E se eu tivesse 2 litros, aí eu teria, nesse caso, ó, 80 gramas. Por quê? Porque eu tenho essa relação. A cada litro, eu tenho 40 gramas. Tá? Então, se eu tiver 2 litros, teria o dobro, 80. Se eu tiver 3 litros, é 8 vezes 3, então 240, e assim sucessivamente. Então, eu consigo trabalhar e calcular qualquer solução, esse raciocínio, tá? Uma particularidade da fórmula, quando a gente está estudando, é que a fórmula é essa daqui, ó. Concentração é massa do soluto pelo volume, tá? Unidade aqui, ó, grama por litro. Beleza, tá? Aqui a fórmula. Desta fórmula, eu posso calcular duas coisas aí mais. Porque com essa fórmulazinha, eu consigo calcular a concentração, né, se eu quiser, que é essa primeira fórmula. Eu consigo calcular a massa. Como é que eu calculo a massa? A massa, você só vai fazer meio pelos extremos, né? É só multiplicar a concentração vezes o volume. A unidade aqui você vai achar em grama. E se eu quiser, eu posso calcular o volume. É só trocar de lugar com o sei lá, né? O volume seria quem? A massa do soluto dividido pela concentração. Só que a unidade aqui vai ser o litro. Então, não são duas novas fórmulas matemáticas, tá? Não são. São apenas o quê? Deduções dessa primeira fórmula aqui. São deduções dela. Então, quando você faz aqui meio pelos extremos, a gente consegue chegar nessas duas outras fórmulas, que, na verdade, não é bem fórmula, né? Mas tem aluno que prefere memorizar essas fórmulas, etc. Então, fica muito a critério dele, tá? Então, é muito cuidado na hora de se trabalhar isso daí. Uma coisa importante é que a massa eu tenho que trabalhar ela em grama e o volume tem que trabalhar ela em litros, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplozinho para fixar aí um pouco esse raciocínio. Uma solução, por exemplo, ó, uma solução possui massa dissoluto igual a, por exemplo, 100 gramas. E um volume de 500 ml. Então, ele me disse que tem uma solução que tem massa aí dissoluta igual a 100 gramas e um volume de 500 ml. A pergunta é, qual a sua concentração
em gramas por litro. Então, ele me dá aí esse probleminha que a gente precisa entender. Vamos lá, raciocinar juntos, tá? Concentração, eu sei que é uma relação entre a massa do soluto e o volume. E ele quer essa relação, a massa em grama e o volume em litros. Eu já tenho aqui a massa em grama, que é 100, que é o soluto. Então, 100 gramas. Falta trabalhar o volume em litros. Só que aqui o volume está em ml, então eu tenho que transformar isso aqui para litros. Então, você vai só fazer o seguinte, para você transformar ml para litro, é só você dividir esse valor por 1.000. E do mesmo jeito, se quiser fazer o contrário, é só multiplicar por 1.000. Para não fazer aquela regrinha de 3, mas você pode fazer uma regrinha de 3. 1 litro é 1.000 ml, 500 ml é a metade de 1 litro, então vai ser 0,5. Certo? Então, isso daqui vai dar 0,5 litros. Ó. Aí eu vou e coloco aqui. 0,5 litros. Então, quando você dividir, você vai fazer esse cálculozinho aí, né? Vai dividir aí esse valor. São 100 dividido por 0,5, que vai dar aí 200. 200 o quê? 200 gramas por litro. Então, essa solução, ela possui aí uma concentração de 200 gramas por litro. Isso quer dizer que 1 litro da solução, feitas nessas concentrações aí, apresenta nesse caso aqui, 200 gramas de soluto. Então, se eu dissesse assim, então se eu tivesse 2 litros dessa solução, teria 400 gramas. Se eu tivesse 3 litros, 600 gramas, e assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, concentração de uma solução é importante a gente trabalhar nessa logística, porque fica bem tranquilo, e essa aula aí está disponibilizada para que vocês aí consigam entender e resolver os problemezinhos que eu vou passar para vocês aí, tentarem pesquisar e mandar para mim, tá? Então, não se preocupem, assistam quantas vezes quiserem, e eu vou gravar na sequência as outras concentrações e assim sucessivamente. Beleza? Então, boa aula aí, boa atenção, né? E se cuidem.